Olá pessoal, hello everybody. Estamos agora entrando ao vivo, domingão, dia do Senhor, gente. Bora. Uma semana de devocional. Bota no chat aí, bota a figurinha, bota a celebração, bota tudo. Eu sei que a gente teve culto hoje de manhã já, mas que bom que você está conectado com a gente. Vamos bater 100 pessoas assistindo essa live aí. Daqui a pouquinho culto das 5, culto das 7h30. Inclusive, gente, que palavra poderosa. A gente está compartilhando nesse dia de hoje a palavra sobre posicionamento. É a segunda mensagem da série Maturidade. O pastor Paulo ministrou na semana passada a primeira parte, que foi a disponibilidade, e hoje a gente está compartilhando posicionamento. Se você não veio de manhã, não deixe de estar no culto das 5, no culto das 7h30 com a gente também. Até de fazer um anúncio exclusivo para quem está online aqui. Nosso culto que a gente costumava ter o culto das 7 ano passado, esse ano a gente está fazendo o culto das 7h30, porque a gente tem mais tempo de intervalo ali. O intervalo ficava muito corrido para os voluntários e tudo mais. Então é de 5 às 15 para as 7 e de 7h30 às 9h15. É o nosso culto da noite, tá bom? Vamos colar com a gente, poderoso demais. Pega já seu card aí, se você não tem, pela 7ª vez estou dizendo, tem lá no nosso Instagram, tá bom? Você abre lá, é um dos últimos posts, você printa e aí você tem todas as dicas. Pastor, tô descobrindo esse devocional agora, vim no culto de manhã, me conectei, mas eu não sabia que estava tendo esse devocional. Não tem problema, 21 dias de oração e jejum. Pega isso, esse card aqui, e você vai começar agora no 7º dia com a gente, vai continuar. Quando der o 21º, você vai esticar um pouquinho mais para fazer o primeiro até o 6º, que você não fez ainda, sem problema. Pega a pulseira com a gente no culto de hoje à noite. Se tiver alguma sobrada ainda do culto de hoje de manhã, vai ser poderoso demais. E aí, Miguelzinho, tá pronto? Bora. Vamos consagrar ao Senhor esse tempo, meu Deus. Hoje estamos lendo a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E hoje já estamos entrando no tema de maturidade na palavra. Esquece. Vai ser poderoso demais. Estamos encerrando uma semana de oração e jejum aí. Coloca no chat aí, maturidade na palavra. Quero ver quem vai se conectando com a gente aí. Conecta todo mundo que tem para conectar. Olha, não esquece, compartilha esse link, principalmente com sua família, quem não é cristão ainda, seus amigos de outras igrejas também. Compartilha com todo mundo. Faz uma listinha de transmissão aí, ó, e plau, manda para todo mundo. Eu já mandei aqui na minha listinha de transmissão. Alguns que estão online já devem até ter recebido. Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Desculpa. Muito obrigado porque estamos encerrando então uma semana de oração e jejum na Tua presença. Meu Deus, é a primeira semana das 3 que a gente está consagrando esses 21 dias de oração. Pai, eu oro por cada um que está assistindo a gente, que seja um tempo tão precioso esse nosso tempo aqui junto. Muito obrigado, Jesus. Vai lá, faz a sua própria oração, agradecendo Ele, e fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo acesso à sala do trono. Obrigado, agradece a Ele. Obrigado. Vai lá, faz a sua própria oração com suas próprias palavras. Tira um espacinho aí na sua sala, levanta suas mãos, fecha seus olhos. Essa live não é o seu devocional. O seu devocional é o que você está fazendo aí na sua casa agora. Vai lá, libera para Ele todo o seu louvor, toda a sua adoração. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
que nos trouxe para o reino de sua maravilhosa luz. Vamos lá! Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Vai lá, fala pra Ele quanto você o ama. Fala pra Ele o quanto você deseja a presença dEle. Que bom. Pega seu card aí. Vamos lá. Hoje, 1 Pedro, capítulo 2. Meu Deus, já lemos o livro de Tiago, estamos lendo agora as cartas de Pedro. Lemos a carta de Tiago, estamos lendo as cartas de Pedro. E vamos lá, capítulo 2, meu Deus do céu. Domingo, dia do Senhor. Olha, coloca no chat aí que você está buscando em Deus. Maturidade, bota aí, maturidade na palavra. Nosso primeiro dia de maturidade na palavra, a gente já vai orar sobre isso. Inclusive, olha, nossa igreja é comunidade evangélica Rema, a palavra Rema no grego significa palavra declarada, palavra revelada. Então é nessa palavra que cremos, na palavra revelada do Senhor. E olha, não faltam oportunidades para você crescer na palavra. Você que está ouvindo a gente, está chegando agora na nossa igreja, está frequentando agora, está conhecendo agora. A gente acabou de abrir nossas inscrições para a nova turma do Visão Rema. Você vai se aprofundar. A gente está com matrículas abertas para o nosso seminário teológico, SECAM. Então, olha, é muita coisa que Deus está fazendo, sabe? É tudo para você crescer na palavra, maduro na palavra. Estamos lançando um novo curso na nossa igreja chamado Jornada. E mais tarde a gente fala sobre ele aí, nos outros dias de devocional. Você vai ficar sabendo. Vamos lá? Capítulo 2 de 1 Pedro, a palavra de Deus diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda sorte
toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom. Agora isso aqui é importante, porque o apóstolo Paulo diz que a gente não deveria ficar preso no leite, mas que a gente ia para comida sólida, não é? Só que Pedro aqui está explicando, não dá para ir para comida sólida se você nunca teve o suficiente do leite materno. Bom, eu tenho 3 filhos, e modéstia à parte, eu percebo a importância que tem o leite materno. Eu já ouvi 3 vezes a palestra do pediatra explicando sobre colostro, explicando como é que tem que ser a amamentação, e tá aqui, filhão, não dá para você querer... a gente estava comentando, não dá para você querer ficar discutindo calvinismo e arminianismo, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, se você não sabe a base, se você não tem uma aliança sólida com Deus. Está aqui o texto. Agora que provaram. Vamos inverter, porque o português tem isso, né? A linguagem direta quebra a gente. Vamos inverter o versículo 3, então vamos colocar primeiro: agora que provaram que o Senhor é bom. Versículo 2: como crianças recém-nascidas desejem o leite espiritual. Ou seja, agora que a gente provou. Não, pastor, já tenho maturidade, já estou crescendo, então vamos amadurecer na palavra. É o que é nosso tema, né? Maturidade na palavra. Versículo 4: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Deixa eu parar aqui. Pedro está dizendo, lembra quando Jesus chegou para ele e falou assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ai, lá vou eu. Muita gente, principalmente os protestantes, argumentam que quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei minha igreja, não estava falando de Pedro, porque esse é um argumento muito comum dos nossos amigos católicos, que dizem que Pedro foi o primeiro papa, portanto a pedra da igreja. Deixa eu te dizer, filho, isso aqui é uma coisa muito comum para a nossa igreja, mas por estar sendo transmitido online, deixa eu explicar com todos os detalhes. A gente realmente crê que quando Jesus fala tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus estava falando de Pedro, porque o versículo seguinte, ele diz assim: te darei as chaves dos céus. Ué, não estava falando de Pedro, mas agora tá? Te darei para Pedro? Até por conta desse versículo que nossos irmãos também falam que Pedro é o porteiro do céu, toda essa alegoria. Mas a verdade é que sim, Jesus estava falando de Pedro. Pastor, como assim? Outro argumento muito importante: a Bíblia muitas vezes usa esse trocadilho. Quando chega, por exemplo, para o profeta e diz: o que vês? Aí ele diz assim: vejo uma amendoeira. Viste bem, pois zelo para cumprir minha palavra. Porque a palavra amendoeira e zelar no hebraico são palavras parecidas. Assim como Petrus e Petra são palavras parecidas. Tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E em terceiro lugar, mais fácil, Pedro está explicando: nós todos somos pedras. O que Pedro está dizendo é usar o que Jesus disse para ele, dizendo: olha, vocês ouviram Jesus dizer que eu sou pedra, mas vocês também são. Vocês também são pedra. Eu não sou a única pedra. Não é isso. Nós somos a edificação. A Bíblia é clara. E para um argumento, para mim, cabal, a Bíblia diz que quando a Nova Jerusalém descer, ou seja, a igreja descer em glória, ela estará edificada sobre 12 pedras que tem o nome dos 12 apóstolos. Então não tem muito para onde fugir. Jesus estava falando com Pedro. Desculpa tirar 2 minutos do nosso devocional para te dar um alinhamento teológico, mas a gente está falando sobre maturidade na palavra, então é maturidade na palavra. Então Pedro está explicando: olha, não sou só eu que sou pedra, somos pedra, e estamos edificando um edifício, um templo para o Senhor. Essa é a nossa noção de igreja. Igreja não é uma pedra sozinha. Igreja não é eu sou igreja. Você não é igreja, filho. Coloca no chat, por favor: eu não sou a igreja. Pode coloca lá: eu não sou a igreja. Por quê, pastor? Porque nós somos a igreja. Igreja é coletivo, igreja não pode ser individual, tá bom? Então o versículo 6 diz: pois assim é dito na escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Agora essa pedra aqui é Jesus.
Essa aqui é a pedra angular, é a que sustenta todas as coisas, tá? Pedra angular tem dois sentidos aqui. Eu já vi essas duas interpretações e as duas são verdadeiras, mas vou me ater à principal. Quando fazia um pórtico, sabe o pórtico? Aquela última pedra que vai lá em cima, ela é uma pedra quase que triangular. E essa pedra angular é a que sustenta tudo. Se você tirar ela, as pedras que faziam aquele pórtico arredondado caem. Então aquela é a pedra angular. Em um outro sentido também, que eu já ouvi e que também não deixa de ser verdadeiro, as pedras que eram colocadas nos ângulos da casa para sustentar como se fossem as colunas da casa. Na época você não tinha colunas como a gente tem hoje, então você numa casa fundava ela sobre 4 grandes pedras. Jesus é a nossa pedra angular, a rocha sobre a qual a nossa vida e a nossa casa está edificada. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores a rejeitaram. Ele tornou por pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. É isso aqui, maturidade na palavra, é a gente ler o texto e entender como esse texto se aplica para nós. O que Deus está falando, o que Pedro está dizendo aqui, é que esse mesmo Cristo, que para nós é sinal de salvação, para o mundo, ai meu Deus, é sinal de perdição. Jesus disse que ele veio trazer a espada, dividir pai e filho. Isso aqui é muito forte, gente. Porque a gente só, principalmente na geração de hoje, a gente enxerga só um Jesus bobo, um Jesus que ele não tem amor. Amor exige maturidade, amor exige seriedade, amor exige respeito. Você já deve ter ouvido falar que a criança em sua menor idade, pequena idade, não sabe sentir amor, ela só sabe respeito, porque respeito é um sentimento mais simples do que amor. Então ela primeiro precisa aprender respeito para depois aprender amor. Então o amor que se prega nesse mundo é um amor que não tem respeito, que não tem obediência, que não tem fidelidade, que não tem lealdade. Não é amor, não é amor. Então esse texto aqui, o que está dizendo é que esse mesmo Cristo, que para nós representa a salvação, é o mesmo Cristo que para o mundo representa a condenação. Pedra de tropeço, gente, é muito pesado. Quem que é a sua pedra de tropeço? A Bíblia está dizendo, é Jesus. Jesus é tanto a pedra na qual construímos a nossa casa, a rocha na qual construímos a nossa casa. É a mesma pedra de tropeço para aquele que não crê nele. Meu Deus do céu. Ô gente, por favor, não se esqueça, a gente está em maturidade na palavra. A gente tem que ter... Glória a Deus, porque esse texto encaixou perfeito. Um texto desse denso, difícil. Você já está crescendo na palavra. Os que não creem tropeçam, acabei de falar, porque desobedecem a mensagem. Qual mensagem? A mensagem para o que também foram destinados. Essa mensagem, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Lá em Apocalipse, a Bíblia também diz que nós somos um povo eleito, e ao invés de chamar sacerdócio real, diz reis e sacerdotes. Eu acho que é só uma questão de tradução, e eu prefiro quando é reis e sacerdotes, porque aí a gente entende que somos reis e sacerdotes. Ai, lá vou eu. Ô gente, vocês me perdoam, é maturidade na palavra, então é maturidade na palavra. A única pessoa que cumpre no Antigo Testamento os 3 ministérios do Antigo Testamento com excelência é Davi. Davi é rei, profeta e é sacerdote. Pastor, me prova. Te provo. Ele come dos pães da propiciação e não morre. Só os sacerdotes podiam comer daquele pão. Ele usava a estola sacerdotal para consultar a Deus pessoalmente. Só o sacerdote podia fazer isso. Ele oferecia sacrifícios pessoalmente a Deus. Só o sacerdote podia fazer isso. Diversas coisas Davi fazia que só um sacerdote podia fazer. Assim como profetizava. Você lê alguns salmos de Davi. A gente falou nesses dias atrás aqui de devocional sobre o salmo onde Davi fala que nenhum osso seria quebrado. Ele estava profetizando sobre Jesus, que nenhum de seus ossos seria quebrado. Quando ele diz que se a traição viesse de um inimigo, ele entenderia, mas tu, meu amigo, esse salmo está falando de Judas, da traição. Ou seja, Davi era rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo, com excelência. Então, o que Jesus está dizendo é, vocês vão ser como Davi, sacerdócio real, reis e sacerdotes. Ai, deixa eu pregar mais um pouquinho. Coloca no chat aí. Pode pregar, pastor. Coloca no chat aí, por favor. Me deixa pregar aqui.
Quando Saul acaba seu reinado de mais de 20 anos, Saul não foi capaz de trazer a Arca da Aliança de volta. A Arca da Aliança ficou na casa de Abimeleque por todo o reinado de Saul. Quando Davi foi tentar, é que trouxe para a casa de Obed-Edom, você vai lembrar o nome. Quando Davi traz a arca e coloca em Sião, ele diz assim: vou construir um templo para o Senhor. Deus fala: não quero. E a desculpa que Deus dá é: porque você é um homem com as mãos cheias de sangue. Ok, não está errado, é verdade. Só que tem um detalhe que me faz pensar. Ali, é muito bonito porque ali a arca não tinha templo, não tinha véu. Não sei se você sabe, mas se você ler o relato de 2 Samuel e se ler o relato de Crônicas, você vai perceber que a arca ficou exposta, sem tabernáculo para cobri-la. E sem templo para cobri-la. E o texto diz exatamente: e o povo adorava a Deus face a face. Quando que isso aconteceu a não ser no reinado de Davi? É esse o tipo de intimidade que Deus está te convidando aqui em 1 Pedro capítulo 2. Intimidade de rei e sacerdote. A arca está na tua casa e não tem véu. Não tem véu. Não tem véu. E se você tentar construir um templo, Deus vai dizer: não constrói não. Como disse para Davi: não, não quero. Como eu disse, a desculpa que Deus deu: tua mão é suja de sangue, mas eu não quero o templo. Eu preciso fazer mais um comentário. Vocês estão prontos, gente? Vocês estão pacientes aí? Estão comigo? Vou fazer mais um comentário. Maturidade na palavra. Eu vou usar mais tempo de palavra nesses devocionais aqui, tá bom? Mais uma coisa importante. Quando Cornélio se converte, lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 9 ou 10, né? Cornélio se converte, a primeira família de gentios a se converter. Quando Pedro chega em Jerusalém, que vai dar o relatório para os outros apóstolos estranham. Como assim um gentio se converteu? Aí Pedro explica: o Espírito Santo caiu sobre eles, eu não pude fazer nada. A frase de Pedro é: como eu poderia negar água a quem Deus não negou o Espírito? Os caras foram batizados do Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Poderoso o que aconteceu ali. Ok. Tiago, a gente leu a epístola de Tiago agora há pouco, né? Tiago se levanta no meio deles e diz assim: amados, visto que o tabernáculo de Davi está sendo restaurado. Ué, o que é isso? Tabernáculo de Davi sendo restaurado? O que Tiago estava querendo dizer? Visto que a arca voltou a habitar entre nós sem véu. Visto que agora somos reis e sacerdotes, visto que agora até os gentios, até os brasileiros, e por que não dizer, até os gonçalenses estão agora acessando a presença de Deus. Meu Deus do céu. Reis e sacerdotes, coloca no nosso chat lá, reis e sacerdotes. Desculpa a gente tomar mais um tempinho hoje, eu sei que é domingo, vamos correr agora com o fim da palavra para a gente orar. Meu Deus, aleluia. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Ou você já se esqueceu de onde Deus te tirou? Oh, meu Deus. Ou você já se esqueceu da onde Deus te tirou? Eu não esqueci da onde Deus me tirou. Obrigado, Deus. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Meu Deus do céu. Vamos continuando. 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Mesmo que queiram acusar, não tem como negar, fulano é um cara de Deus. Versículo 13: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Deixa eu fazer um pause aqui que é importante. Pastor, devemos honrar toda a autoridade? Sim. Em primeiro lugar, sim. Agora, pastor, eu vivo num país onde é proibido pregar o evangelho. Devo obedecer essa lei? Não, porque ela é contra a palavra. A autoridade máxima acima de qualquer governante é a palavra. E a Bíblia ainda nos deixa um detalhe aqui importante, olha só. Honrar, versículo 14, seja os governantes que foram por Deus enviados para punir
os que, ou por ele, né, pelo rei enviados, né, por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. O que a Bíblia está dizendo é que o governante tem um propósito: punir o que pratica mal e honrar o que pratica o bem. Te pergunto, é sempre que nossos governantes têm essa postura? Punir o que pratica o mal e recompensar o que pratica o bem? Nem sempre. Nem sempre. Então esses são os limites da honra aos nossos governantes. Eu já vi gente dizendo que é proibido o cristão participar de uma manifestação. Não, não é proibido. Pelo contrário. Se o governante não pune quem faz o mal e recompensa quem faz o bem, né? Então o texto é muito claro aqui. E eu não estou nem entrando em aspecto político, não. Seja quem estiver lá, a Bíblia continua mesmo. O texto vai entrar, versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Isso aqui que eu chamo de plataforma de maturidade. É que a nossa maturidade fala tão alto que a imaturidade dos ignorantes é abraçada, é abafada, é ajudada. Quer dizer que numa igreja tão grande como a nossa, se a maioria de nós for madura, alguns irmãos imaturos, que ainda vivem ali, mais ou menos, à margem, não querem compromisso, não querem viver uma vida de santidade, não irão contaminar o contexto. Por quê? Porque nós vamos ajudá-los. O texto diz que a maturidade de vocês vai silenciar a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Bonito, né? Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Lembro-me que nos últimos devocionais a gente até abriu um parênteses para falar sobre isso. Porque quando a Bíblia diz escravos sujeitem seus senhores, alguém vai dizer, nossa, a Bíblia apoia a escravidão. Não, você tem que entender que essa escravidão a gente costumava até chamar de servidão. A servidão ela é diferente da escravidão colonizadora. Maturidade na palavra, então me deixa explicar, me deixa pregar, pode botar no texto, prega, pastor. Eu tô acabando já, mas deixa eu entrar aqui que é importante. Quem sabe um dia você vai ser confrontado sobre esse assunto na sua família, na sua faculdade. A Bíblia apoia a escravidão? Não, pelo contrário, muito pelo contrário. É com base nos textos da palavra, como por exemplo, o texto em que a palavra de Deus diz: agora não há grego, nem hebreu, nem judeu, agora não há homem nem mulher, somos um só em Cristo, não há escravo nem livre. Quer dizer, somos a imagem do Senhor. Mas deixa eu te explicar aqui, naquela época era o costume da servidão. Quer dizer que se alguém devesse um valor muito alto, ficaria escravo daquela pessoa para pagar sua dívida, e após a dívida paga seria liberto. Na Bíblia, inclusive, Deus estipulou o ano do jubileu, que era um ano que todo mundo que tinha escravos era obrigado a libertar seus escravos. Ou seja, todo ano do jubileu você tinha que libertar todos os seus escravos. Ou seja, não era para a vida toda, era para pagar uma dívida. O povo judeu não tinha costume de comercializar escravos. Então escravos não eram comercializados, como a gente observa no texto de Gênesis, quando Jacó é vendido para quem? Para alguém da família? Ali não, ele é vendido para um grupo de mercenários que passava, né? Não foi costume de Israel comprar e vender escravos, senão escravos de guerra, escravos de dívida. Então esse texto é muito claro. Eu queria explicar isso para os irmãos, quem sabe um dia você vai ser confrontado aí, e hoje você já tem maturidade na palavra para entender. Versículo 19, pois é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições e sofrimento injustamente. Para você manter sua consciência pura com Deus, às vezes vale a pena sofrer injustiça calado. É o que o texto está dizendo. E isso vai totalmente de encontro à nossa imaturidade da geração atual. Tudo é guerra, tudo mata. Não. Às vezes vale a pena se engolir seco. Deixa isso pra lá. Às vezes. Não sempre. Falei também num dos primeiros devocionais. Tem brigas que vale a pena. Tem lutas que vale a pena. Versículo 20. Meu Deus, me ajuda com esse tempo, Jesus. O texto está muito bom hoje. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Em outras palavras, que há de bom se você está sendo castigado por erros que você mesmo cometeu? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, aí sim, isso é louvável diante de Deus.
Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Qual é o nosso exemplo, pastor Rafa? Nosso exemplo é de um cordeiro mudo que se entregou em sofrimento. A morte de Jesus era necessária para a nossa salvação. Cristo não foi pego de surpresa. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando: Jesus foi vítima de um assassinato. Não. Jesus não foi vítima. Ele se entregou porque nas mãos dele estava o poder de fazer parar aquilo que o afligia, mas por um propósito maior. Ele suportou a dor calado. Versículo 22 diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, 23, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o Pai, Deus. Agora, gente, por favor, é esse Jesus aqui que a gente segue. É esse Jesus cujo nome a gente leva, cristão. Pequeno Cristo está aqui. Você quer ser igual a Jesus? É esse aqui. Quando insultado, não revida. Quando sofrendo, não faz ameaça, mas se entrega nas mãos daquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Mas agora se convertam ao pastor, com P maiúsculo, Jesus, pastor e bispo de suas almas. Ele é o nosso bom pastor, ele nos guarda. Meu Deus, que texto poderoso, denso, cheio de tesouros teológicos para a gente começar a nossa série, nossos 3 dias de oração sobre maturidade na palavra. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, estamos consagrando a Deus o primeiro dia da semana, sabendo que quando consagramos as primícias, o restante também é consagrado ao Senhor. Vamos orar, passamos um pouquinho ali do nosso horário. Eu quero orar com vocês enquanto a gente toca ali. Vou orar bem curtinho para a gente honrar nosso tempo, mas a gente vai manter ali um tempo de teclado tocando ainda, a gente cantando aqui para você poder ter o seu tempo de profundidade, ler esse texto de novo, risca ali o que mais te chamou a atenção. Desculpa me empolgar e pregar um pouco mais hoje, prometo que amanhã a gente faz um devocional um pouquinho mais bate e volta, mas hoje a palavra estava muito boa. Quem gostou, coloca aí que gostou no nosso chat. Vamos orar ao Senhor. Não esquece de depois no final postar uma fotinha do seu devocional, marcar a gente, pra gente compartilhar com os irmãos que também estão fazendo esse devocional de 21 dias. Não se esquece, daqui a pouquinho, às 5 da tarde e às 7h30 da noite, a gente continua a série Maturidade na nossa igreja, com o segundo ponto, eu ministrando a palavra sobre posicionamento. Quero te fazer esse convite especial. Chama mais alguém, 5 e 7h30 da noite. Vamos orar. Você pode orar, Miguelzinho? Você não falou quase nada hoje? Você ora e aí a gente encerra. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça revelada a nós. Obrigado por um dia o Senhor ter entregado sua vida no madeiro. A tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor disse que ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E nós estamos, Senhor, caminhando sobre a sua palavra e oramos nesse momento por maturidade na palavra. A tua palavra também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus, que nunca falte luz e que nunca falte lâmpada e que nunca falte azeite, que nunca falte, Senhor, o fogo em nossas lamparinas, em nossos corações. E nós queremos, Jesus, que talvez alguns irmãos possam ter se desviado dos seus caminhos, possam ter, Jesus, se afastado da sua presença. Mas, Senhor, nós cremos que a chama ainda não se apagou. Enquanto o Senhor não voltar, a chama ainda não se apagou. E eu te peço, Pai, para aqueles que estão nesse momento assistindo esse devocional, fazendo o seu devocional também em casa, Pai, que o seu Espírito acenda, Senhor, a chama mais uma vez. Acenda, Jesus, a chama do comprometimento com a tua palavra, a chama do comprometimento com a verdade. Que, Senhor, não possamos, Senhor, negociar a verdade, que não possamos, Senhor, negociar os princípios da tua palavra. E nós, Senhor, assim te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e derramado sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Casa, levanta suas mãos, tenha seu tempo de oração com o Senhor. A gente vai encerrar o vídeo, mas vai continuar aqui com áudio, mais um tempinho de adoração, de louvor ao nome dele. Aleluia.